que não é conversão? Queridos, conversão não é apropriação, assimilação. Assimilar um estilo de vida evangélico, isso não é conversão. Apropriar-me de certas ideias, ideologias cristãs. Porque a minha namorada é um crente, eu não sou de outra religião, então eu vou me juntar ao cristianismo, porque meu namorado é um crente, ou porque os pais do meu esposo frequentam a igreja, são evangélicos, então eu vou me apropriando, vou me assimilar. São coisas boas, são pessoas bacanas. Eu prefiro esse estilo de vida deles. Conversão não é assimilação, não é apropriação, isso não é conversão. E conversão também não é frequência a uma igreja, associar-se com cristãos. É um privilégio frequentar uma igreja onde a Bíblia é ensinada, mas isso não é conversão autêntica. Isso não é ter nascido de novo. Assimilar o cristianismo, compreendê-lo, estar no meio de crentes, não é conversão. Uma conversão não autêntica, uma experiência de conversão não genuína, não autêntica, é caracterizada por muitas coisas. Ela é caracterizada, primeiro, por uma falta de compreensão do que é o Evangelho. Será que esse é o seu caso nesta noite? O Evangelho, porque eu não nasci de novo, imagino que nasci, o Evangelho está ali para o meu bem-estar. O Evangelho está aqui para me dizer como ser próspero, feliz neste mundo, nesta vida. Como é que eu posso viver os meus pecados e ainda assim Deus me abençoar e me blindar de problemas e de dificuldades? O Evangelho está aqui para encher minha bola, massagear o meu ego. Uma conversão não genuína é caracterizada por uma falsa compreensão do que seja o Evangelho. E uma conversão não genuína é caracterizada também por uma falsa experiência de conversão. Amigos, conversão não é apenas um ponto, um momento, um evento pontual na minha história. Conversão é também caracterizado hoje por verdadeiro arrependimento, fé diante do Senhor Jesus Cristo. É algo contínuo. Conversão não autêntica passa por uma falsa experiência de conversão, uma conversão psicológica. Alguns anos atrás, um conhecido veio conversar e esse rapaz, ele estava tentando evangelizar um amigo na universidade. Esse rapaz era crente, o amigo não, mas o amigo era muito resistente. Ele fazia de tudo para tentar levar o amigo à igreja e evangelizá-lo. Ele recusava de todo modo. Então veio uma ideia inteligente, segundo ele: vai ter um acampamento na igreja. E é um acampamento de jovens, e acampamento de jovens é bom demais, porque tem música, tem festa, tem todo tipo de coisa boa, as meninas, os rapazes se conhecem, e ele vai gostar, então eu vou chamar ele, vai ser uma isca boa. E assim ele foi, e ele levou seu amigo, o amigo aceitou o convite, e ele me disse: naquele dia, a mensagem foi pregada, e a música foi tocada, e o apelo foi feito, e meu amigo foi salvo. Ele me disse. E eu perguntei: como você pode ter certeza que a regeneração espiritual aconteceu? Ele me disse: porque ele foi à frente depois da mensagem e aceitou Jesus. Ele levantou a mão, foi na frente, e um mês depois o pastor insistiu muito e ele foi batizado. Eu perguntei a ele se tinha passado já 6 meses e o que mudou na vida dele. Ele respondeu: ele continua do mesmo jeito, ele ainda tem muitos vícios, mas pelo menos ele já foi salvo. Conversão não autêntica passa por uma experiência não autêntica de conversão. A experiência deste rapaz, amigo do meu conhecido, acontece aos montes, em muitas igrejas, todos os domingos. Uma resposta emocional já previamente preparada para acontecer, debaixo de muita música, voz no microfone, trabalhando de uma maneira engenhosa pela música e as emoções, na emoção de uma pessoa, para que ela responda fisicamente, com um ato físico de levantar a mão ou vir à frente, a uma mensagem. E as pessoas vão à frente, mas nunca foram a Cristo. Uma conversão não autêntica é uma experiência não autêntica de conversão. Conversão, amigos, é uma mudança de vida, não apenas uma decisão, que é seguida por assimilação e adaptação do cristianismo. Conversão não autêntica resulta ou é causada por uma experiência não autêntica de conversão. E milhares de pessoas nesta noite serão iludidas, e têm sido, todos os domingos, por falsos métodos
chamados de métodos de conversão. Repetir uma oração ao final deste folheto. Vem aqui à frente quem quer ser convertido e orarei por você. Isso traz um fruto falso de conversão. Pastor, será que o senhor não está inventando essas coisas? Será que isso é errado que está sendo feito? Será que isso não está na Bíblia? Bem, abra comigo em Atos, capítulo de número 2. Ali está, naquele dia de Pentecoste, o Espírito de Deus descendo sobre aqueles apóstolos e o Senhor capacitando eles a pregarem a mensagem do Evangelho. Pedro se levanta diante de uma imensa multidão de homens e mulheres em Jerusalém e prega o Evangelho, começando dos profetas, falando sobre a vinda do Salvador, a maneira como o povo rejeitou e crucificou. E de repente, no capítulo 2, no versículo de número 37, ouvindo eles, a multidão, isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos diante dessa tragédia em nosso pecado? E leia comigo com muita calma agora qual foi a resposta de Pedro. Versículo 38, e disse-lhe Pedro: aquele que quer aceitar Jesus em seu coração, levante a mão na multidão e venha aqui à frente, eu vou orar por você. Será que eu estou lendo corretamente aqui? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A verdadeira conversão é vir a Cristo, e não vir à frente. Não é um ato físico, não é uma mantra, não é um sacrifício que eu faço em mim mesmo, não é meramente crença nestas verdades, é uma obra do alto na alma humana, é algo que deve acontecer em mim, é algo que vem de Deus e eu necessito de conversão.